Bom, então, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. 7h35 estamos começando nosso quarto dia do workshop. E dessa vez eu sou o cerimonialista, meu nome é Daniel Soldi, eu sou do curso de Engenharia Agronômica, estou no perfil 2 da Universidade Federal de São Carlos, do campus Lagoa do Sino. Eu faço parte do grupo PEX Físio, grupo de pesquisa, ensino e extensão, com ênfase em fisiologia vegetal e botânica. Então, desejo a todos uma boa noite, agradecer a presença de vocês aqui. E a gente vai começar o nosso evento do workshop, e é muito importante trazer uma breve contextualização da importância, né, dessa atividade de extensão, que visa aprimorar os nossos conhecimentos, as nossas habilidades, os nossos valores, e de uma maneira potencializar tudo aquilo que a gente, na teoria, né, supostamente aprende na graduação. Hoje a nossa palestra vai ser com a Isabela Mesquita de Oliveira, nossa palestrante, que vai trazer um tema muito, muito legal, que é sobre dicas úteis para o preparo e realização de apresentação oral. Na faculdade, ao longo da graduação, né, a gente tem bastante apresentação, tanto integradora, como dentro dos mesmos conteúdos, até mesmo em congresso de iniciação científica, enfim. Então, acho que é muito importante em todas as áreas, né, essa apresentação que a Isabela vai trazer para a gente hoje. Então, eu passo a palavra para vocês. Bom, muito obrigada, Daniel. Queria começar agradecendo a todos pela presença. Vou compartilhar minha tela e falar um pouquinho sobre mim, tá bom? Com licença. Bom, gente, enquanto vai carregando aqui os slides, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou Isabela Mesquita de Oliveira, eu curso Ciências Biológicas na UFSCar Lagoa do Sino, né? Eu tô no quarto perfil já, quase com um pezinho fora da universidade, e eu vou fazer essa apresentação sobre dicas úteis para o preparo e realização de apresentação oral. Isso será mais focado para apresentações curtas, como congressos, como a integradora de eixo, por exemplo, que eu sei que na agronomia e também na ciência a gente realiza essa integradora, né? E às vezes até em integradoras gerais, mas será mais focado também em apresentações mais curtas, não que isso não sirva para apresentações mais longas, mas acredito que essas dicas sejam mais focadas para congresso mesmo, e não tanto para aulas ou coisas assim. Mas para apresentações formais também, eu acredito que vai ajudar bastante. Vou começar falando para vocês o plano de apresentação, então vou falar alguns tópicos que vão ser discutidos agora na palestra. Então, primeiramente, eu vou falar dicas básicas de como ter uma boa apresentação, então fazer uma introdução do que é necessário para que tenha essa realização de uma boa apresentação. O segundo tópico serão tópicos necessários dentro da apresentação, né? E divisão do tempo de uma apresentação também. Então, vai ter um esquema que explica essa divisão de tempo. Também tópicos necessários dentro da apresentação, então detalhamento desses tópicos. Também vou dar algumas dicas de comunicação, dicas de design e também dicas de como fazer uma boa arguição, que é esse pós-apresentação, quando a gente já apresentou e vamos fazer aquela rodada de perguntas com os avaliadores, né? E também uma dica de dinâmica para vocês treinarem um pouquinho essa prática aqui, né? Então, primeiro, vamos começar com um tópico de como ter uma boa apresentação. Eu acho que começa na seleção das informações inseridas. Então, a gente não pode ter uma apresentação que vai dar todos os detalhes do estudo, porque senão fica muita informação e a gente acaba se perdendo um pouco na apresentação. Então, ser bem seletivo nas informações é a parte primordial para a gente começar uma boa apresentação.
Uma boa apresentação também tem que ser multimodal. O que isso significa, né? Tem que ter mais de um modo de você apresentar. Então, você não vai apresentar só um texto corrido, tópicos, você também tem que apresentar gráficos, tabelas, esquemas, às vezes mapas mentais, fluxogramas também são muito bem vistos. Então, tem que ser multimodal, tem que ter imagens, tem que ter algo além do texto. Também criar uma linha de raciocínio, ou seja, ter um início, um meio e um fim bem, bem selado para que a gente consiga ter uma boa desenvoltura dentro da apresentação, né? E também selecionar as informações para você criar um raciocínio lógico dentro da sua apresentação. E também não propagar informações errôneas, né? Então, tomar esse cuidado de realmente pesquisar as informações e ter referências que deem mais credibilidade à sua apresentação e também para você ter certeza que você não está propagando nenhuma informação que não tenha um certo embasamento. Então, a apresentação é basicamente dividida em 3 partes, que é a apresentação pessoal, ou seja, quando você começa a apresentar, que você se apresenta, que você apresenta o tema também que você vai ser discutido. Então, essa apresentação pessoal, como você se porta para o público. A gente vai ter também a apresentação dos tópicos mesmo, então, introdução, objetivos, materiais e métodos. Então, ter uma apresentação de todos esses tópicos. E também o pós-apresentação, que seria a arguição, que é quando os avaliadores da sua banca ou os avaliadores ali do seu trabalho, eles vão dar esse pós-apresentação e também fazer perguntas, né? Então, aqui a gente tem... Eu vou começar a apresentar os tópicos necessários e a divisão do tempo de uma apresentação. Então, os tópicos que precisam ter na apresentação é a sua apresentação, né? Então, seu nome e, enfim, o tema, né? Da onde você vem, o contexto, a introdução, objetivo e hipótese. Também tem que ter material e métodos e resultados e considerações finais, tá bom? A gente divide o tempo em um losango. Por quê? Porque a apresentação, contexto, objetivo, introdução, objetivo e hipótese, ele não vai tomar tanto tempo da sua apresentação. Se tomar muito tempo, você vai ficar sem tempo para o material e métodos e os resultados, que é o que tem que ser mais robusto na sua apresentação, é o que você vai dedicar mais tempo dentro da sua apresentação, porque é o cerne do seu estudo, é o que realmente dá as características dele, entende? Então, é a parte principal que você tem que focar na sua apresentação, é no material e métodos e resultados. E também deixar um tempinho para considerações finais, mas, como eu disse, focar mesmo no material e métodos e resultados, que é o que vai tomar mais tempo, que tem uma explicação mais robusta, que vão ter gráficos, que vão ter tabelas a serem explicadas. Então, é o que tem que tomar mais tempo da sua apresentação. Então, vamos começar a discutir mais detalhadamente os tópicos necessários dentro dessa apresentação. Então, tem que ter um slide de apresentação, um slide inicial. Ele tem que conter o seu nome, o título da apresentação, a instituição, o que seria muito bom também colocar uma logo da instituição ou algo assim, e a cidade, o ano em que a gente se encontra, tá bom? Então, sempre também saudar o público no início, sempre dar boas-vindas, boa tarde, boa noite, bom dia. Isso é muito importante para que o público se conecte com você e também é um gesto de educação, né? Então, sempre saudar o público e se apresentar formalmente. Então, tentar sempre manter o mais formal que for possível, mas também sinta a necessidade da formalidade. Então, às vezes você vai usar um bom dia prezados, ou dependendo do contexto, você pode usar um bom dia pessoal. Então, ver também, analisar o ambiente onde você está, para você se apresentar de uma forma que se encaixe com o seu público também. Mas sempre prezando pela formalidade
que é muito importante, principalmente em congresso. Então, em congresso vai ser 100% formal, e quando for uma apresentação, às vezes, mais informal, quando for para a sua turma ou algo do gênero, pode se apresentar um pouquinho mais informal, mas sempre tentar manter essa formalidade. Depois a gente tem uma contextualização do seu trabalho, ou seja, seria fazer um plano de apresentação, como eu fiz lá no começo para vocês, como se fosse um sumário mesmo, fazendo uma breve lista dos tópicos que você vai dissertar na sua apresentação, né? Mas não só uma breve lista, também fazer uma descrição desses pontos, porque se você colocar só uma lista, fica um pouco perdido e jogado os tópicos. Então, fazer uma descrição desses pontos é muito importante para que o público se familiarize com os pontos que você vai colocar e fique um pouquinho mais detalhado para já engajar ali a plateia, né, no que você vai falar. E também garantir que todos os pontos que você está fazendo nesse plano de apresentação estejam listados e na sua apresentação, no decorrer da sua apresentação, né? Então, sempre conferir se não está faltando nenhum tópico, se a descrição dos tópicos está batendo com o que você está falando no seu slide, né? Então, sempre fazer sempre conferir, né? Garantir que todos esses assuntos estejam realmente presentes na sua apresentação. Porque ali nesse plano de apresentação você vai falar basicamente o que você vai fazer nessa apresentação, né? Então é como se fosse um opening da sua apresentação e eu acho que fica uma impressão muito boa se você faz essa breve descrição. Então, também, agora chegando realmente na parte do estudo em si, né? A gente sempre inicia com a introdução, e a introdução ela tem que ser muito abreviada também, ela não pode ser uma coisa que vai consumir muito tempo. E também os tópicos dentro desse grande tema tem que ser de maneira abreviada e que já construir o pensamento para que o seu estudo, para que seja justificado o seu estudo. Então, a introdução tem que mostrar o gargalo, que seria o gargalo que levou você a escolher esse estudo, ou seja, a falta, às vezes, de alguma metodologia, de ser aplicada alguma metodologia, para que você desenvolva esse estudo. Então, sempre trazer também essa justificativa do porquê você está fazendo esse estudo e o que te levou a fazer esse estudo a chegar a essa justificativa. E trazer também bastante esquema, imagens, principalmente imagens. Eu acho que é o momento de você usar imagens assim, para você exemplificar, para você, às vezes, se você está falando, por exemplo, você está fazendo estudo com uma espécie de planta, você trazer a imagem daquela espécie de planta, você trazer imagens que realmente representem o que você está falando, que vai ajudar bastante a ilustrar. E também tem que referenciar as informações que vocês vão colocar dentro do slide. Então, sempre com todas as informações que vocês colocarem que não foram vocês que desenvolveram, que foi pego de algum artigo ou algo assim, geralmente a introdução é onde a gente tem mais citado, né? Que a gente vai fazer basicamente a procura de artigos, né? E fazer essa introdução a partir de artigos e colocar ali só na justificativa as nossas palavras, né? Então, aqui tem que referenciar e sempre lembrar de referenciar. Eu também vou trazer agora um exemplo no próximo slide de como referenciar, né? Porque às vezes fica um pouco confuso na BNT, então vou mostrar para vocês como a gente pode referenciar as imagens. Bom, eu coloquei um exemplo aqui de slide, né? Coloquei o nosso título Introdução e coloquei um tema genérico que, na verdade, até do meu projeto, dei uma aproveitada, não vou mentir. E então eu coloquei a introdução e coloquei o conceito de jardim sensorial, né? Que aumenta a percepção sensorial, que tem toda essa pegada de ser mais
de instigar os 5 sentidos dos seres humanos, né? Ele também previne problemas de saúde mental, porque gera um bem-estar, você está em contato com a natureza, né? Mas aí, como vocês podem ver, esse conceito que eu coloquei aqui, ele foi tirado desse artigo, né, do Pais et al. Então, eu coloquei aqui a referência. Então, você vai sempre colocar a referência após o que você está falando, né? Como os dois tópicos são do mesmo artigo, a gente cita uma vez só. E também você tem que colocar a citação lá embaixo, com uma letrinha um pouquinho menor, para eles verem da onde veio isso. Então, você colocar as referências no final, geralmente não é muito legal, porque você passa muito rápido, fica um pouco perdido. Então, você encaixar as referências já no decorrer da sua apresentação é muito bem visto, porque acompanha o que você está falando. E aí a gente sabe que o que você está falando tem um embasamento. Então, é bem mais clean você fazer dessa forma. E também a gente tem que colocar a fonte sempre que a gente colocar uma imagem. Então, sempre referenciar também as imagens, colocar as fontes. E é basicamente assim que a gente faz as referências, tá bom? Vamos continuar nos tópicos, né? Então, a gente tem agora os tópicos de objetivo e hipótese. É bom que a gente coloque um slide dedicado para o objetivo e um slide dedicado à hipótese. Então, pode ser aquele slide bem básico que a gente já conhece de objetivo e hipótese, que é colocar esse texto corrido, mas sempre usar um para cada, para a gente também diferenciar o que é objetivo, o que é a hipótese desse estudo. Então, é um tópico que não tem muito segredo, assim. Então, é basicamente realmente usar um slide dedicado a cada tópico. A gente tem também o material e métodos, que, como eu disse, é onde chega a parte que a gente vai gastar mais tempo, mais slides. Então, vai explicar o que será o seu experimento, que materiais você vai usar, que métodos você vai usar, como você vai fazer as coisas. Então, é de extrema importância que a gente dedique bastante tempo a esse tópico. Também trazer imagens dos materiais do desenvolvimento do método. Então, quando você estiver fazendo seu experimento no laboratório ou em campo, tirar bastante imagem, tirar bastante foto, né? Para que a gente traga aqui no material e métodos para enriquecer o seu trabalho quando você for apresentar. Então, é muito bem visto você trazer imagens do desenvolvimento e também trazer as vantagens e desvantagens do método escolhido. Isso é muito importante nesse tópico, porque é o que vai mostrar enfim, as vantagens e desvantagens. Então, é o que pode exaltar bastante o seu estudo, né, perante a banca. Então, é importante trazer esses tópicos dentro do material e métodos. Agora eu vou falar um pouquinho de resultados, que também é uma das partes que consome bastante tempo aí na nossa apresentação, que tem que realmente ter vários slides dedicados aos resultados. Então, utilizar muitas tabelas e gráficos. Mas quando que eu utilizo tabela? Quando eu utilizo gráfico? Então, quando eu tiver muitos dados, muitas variáveis, é bom que você use uma tabela, porque fica mais claro. O gráfico, às vezes, são variáveis que não se comparam, então o uso de gráfico ele fica um pouco prejudicado. E quando tem poucos dados e eles são comparáveis, né, a gente geralmente utiliza o gráfico. Então, tem essa diferença, né, para você usar as tabelas, os gráficos. Se for usar as tabelas, separar as variáveis. Então, você não vai fazer uma tabela gigantesca com todas as variáveis em uma tabela só. Você pode fazer, por exemplo, se você está fazendo um estudo que vai calcular a massa, a massa de matéria seca, então você divide as tabelas dessas variáveis para que não fique um slide muito poluído, para que também a gente entenda as comparações que têm que ser feitas. E essas comparações, geralmente, só se realmente você tem que fazer uma comparação entre massa e massa seca, vamos pensar assim. Mas separar em duas tabelas é sempre melhor para não ficar essa imagem mais poluída. Tomar cuidado também com imagens muito complexas. Às vezes a gente pega imagens que têm muitos detalhes
e esses detalhes acabam não aparecendo muito bem no slide, então pegar imagens também que sejam bem nítidas, né? E também isso que eu disse antes, tabelas muito extensas. Evitar aquelas tabelas gigantescas onde a gente nem consegue ver os números direito. Então, separar essa tabela em vários slides. Não tem problema ter uma quantidade grande de slides com tabelas, só realmente não ter uma tabela gigantesca onde a gente não consiga, como plateia, ver as variáveis, ver os números, fazer essa comparação. Às vezes, você colocar duas tabelas separadas, você consegue fazer essa comparação muito melhor. E agora, partindo para as considerações finais, lembrar de evitar colocar informações novas na consideração final, porque você está fazendo um fechamento de tudo que você já falou. Então, se você inserir informações novas, fica um pouco confuso para as considerações finais, tem que ser realmente um resumo de tudo que foi falado. Então, aqui não é o momento de você inserir informações novas, sim trazer tudo que já foi falado num grande resumo. Também é muito importante vocês dizerem se a hipótese de vocês condiz, ela é aceita ou refutada, né? Então, de acordo com o resultado. Então, trazer realmente esse aceite ou não da hipótese é muito importante na conclusão, para a gente realmente fechar o estudo, para que fique coeso, traz uma coesão muito grande à apresentação se a gente fecha dessa forma, que a hipótese é o que te motivou a fazer aquele estudo, né? É o que é a ideia do estudo. Então, você tem que realmente fechar com o que você trouxe de início, sabe? E é muito importante que, assim, é uma dica, de certa forma, que é caso você esteja sem tempo na sua apresentação, sei lá, nossa, me perdi completamente no tempo. Não vou conseguir terminar no horário que eu me propus, ou coisas do gênero. Então, caso você esteja sem tempo, você vai pular para esse tópico. Por quê? Eu falei de evitar informações novas, mas como eu disse, esse tópico é um grande resumo do seu estudo. E ele vai dizer o principal, que é se a sua hipótese foi aceita ou não. Então, caso tudo dê errado e você esteja sem tempo, você fala, nossa, tá acabando, eu ainda tô, sei lá, na metade do material em métodos, lá vai, nas suas considerações finais, vai ter um resumão dos seus resultados e tudo mais. Então, caso você esteja sem tempo, vai direto para as considerações. Também é importante você lembrar de agradecer a audiência, agradecer pela atenção, mas eu não acho muito legal você terminar o seu slide com um obrigado no final e tudo mais. Eu acho mais bonito você terminar usando uma frase. Então, uma frase de efeito que combine com a sua apresentação, que feche ela de uma forma mais bonita. Então, você trazer essa frase reflexiva no final vai fazer, talvez, o público sair pensando um pouquinho mais no seu trabalho, refletindo um pouquinho mais. Então, use uma frase que instigue a pensarem um pouquinho mais sobre o seu estudo, sabe? Que combine ali com o seu estudo. Então, vou falar um pouquinho agora sobre dicas de design no geral, que são muito. O design é muito importante numa apresentação, né? Para chamar a atenção do público, para também eles, às vezes, olharem um pouquinho diferente. Às vezes, eles vão. A plateia se guia muito pelo que está escrito ali na frente e vai acompanhando dessa forma você falando. Então, é muito importante que o design, que o seu slide não seja uma coisa muito poluída, que dê para enxergar tudo que você está colocando. Então, vou dar umas diquinhas aqui. É muito bom que você utilize mais ou menos um slide por minuto, principalmente em apresentações curtas, como eu disse. Porque se você colocar muitos slides, às vezes você não vai conseguir falar todos e vai se perder na hora da apresentação. Então, uma apresentação de, por exemplo, 10 minutos, você coloca mais ou menos 10 slides. Para que você não se perca, para que não fique poluído. Então, trazer um slide por minuto. Cores que são boas de evitar é o verde e o amarelo. Vermelho e amarelo, perdão.
O vermelho e o amarelo, eles cansam a vista, assim, extremamente. Então, é muito desconfortável você ficar olhando muito tempo para uma coisa vermelha neon ou um amarelo neon, é desconfortável para a vista. Então, evitar essas cores. O tamanho de fonte, quando a gente está falando de PowerPoint, é 44 para título e 32 para texto ou tópicos, subtópicos, entende? Mas isso é dentro do PowerPoint. Se você for fazer no Canva, por exemplo, aí depende muito da fonte que você vai estar usando. É muito bom que vocês usem a fonte Arial ou Times New Roman, porque está dentro da ABNT, então se você está fazendo uma apresentação para congresso, sua apresentação tem que estar nas normas da ABNT. Então, isso faz parte das normas, né? E tá nessa... Não exatamente dentro da norma tá o tamanho, mas sim a fonte que será usada, né? E uma fonte menor que 25 é muito problemático, porque não dá mais para enxergar. Quem está até perto, às vezes, não vai conseguir enxergar essa fonte. Então, evitar no PowerPoint que seja menor que 25, tá? Dando uma dica aqui de gráfico agora, os gráficos eles precisam ter uma breve explicação dos pontos que constem nele por escrito. Ou seja, às vezes você está com uma variável dentro do gráfico que não fica tão claro na sua apresentação. Então, é bom que você escreva essas variáveis para que fique claro para o público, não só com a sua fala, mas também com o slide em si, né? Porque o slide ele está ali também para te dar uma força. Às vezes a pessoa está um pouco... Se você fizer essa breve explicação dentro do slide, a pessoa que está um pouquinho perdida, que não prestou tanta atenção, consegue se nortear e não vai se perder dentro da sua apresentação, o que é muito comum. Eu acho que todo mundo, às vezes, numa apresentação mais longa, principalmente, acaba se cansando no meio da explicação e acaba perdendo uma coisinha ou outra. Então, você colocar essa explicação por escrito vai fazer com que, às vezes, a pessoa se norteie muito melhor. O uso de animações, ele também pode ser um pouco cansativo, porque, por exemplo, tudo bem, às vezes a gente vai fazer um slide por minuto, mas vamos falar que nesse slide, às vezes eu fico 3 minutos nesse slide, e vai ficar repetindo aquela animação, repetindo, isso vai ficar muito cansativo, porque é uma coisa que você vê repetidamente. Então, evitar esse uso de animações, só se for realmente uma coisa que vai abrilhantar muito, ou que vai explicar alguma coisa dentro do seu slide, né? Mas não é muito legal você colocar essas animações repetidas, como se fosse um GIF, porque é realmente cansativo. E também é importante que vocês coloquem a numeração nos slides, né? Como está aqui no cantinho. A numeração aqui, a gente está no slide 11. Então, é muito importante também que vocês coloquem a numeração, tá? Agora eu vou dar um pouquinho de dicas de comunicação. A gente viu um pouquinho de slide, agora vemos um pouquinho de comunicação. E a primeira dica que eu vou dar, às vezes, nem é de comunicação, mas é para você se preparar, para você entrar na sua apresentação um pouquinho mais tranquilo, que é muito importante também essa tranquilidade quando a gente vai apresentar, né? Às vezes a gente está muito, muito nervoso e isso acaba atrapalhando na hora da apresentação. Então, sempre respirar, tentar entrar o mais tranquilo possível. E o que deixa a gente tranquilo também é verificar se tudo está certo. Então, você verificar se, por exemplo, a sala que você vai apresentar está disponível realmente, se o projetor daquela sala está funcionando de uma forma satisfatória, se o cabo HDMI está funcionando. Então, esses pequenos detalhes que você tem que verificar pessoalmente na sala de apresentação, às vezes te deixam mais tranquila, e te deixando mais tranquila, vai fazer com que a sua comunicação seja muito mais leve, fluida. Então, sempre realmente verificar um pouquinho a sala de apresentação para que esteja tudo certo, para que também você não passe
em palavras assim bem claras, um perrengue na sua apresentação, né? Então, sempre realmente verificar esses pequenos detalhes para que tudo siga nos conformes, também ver se, por exemplo, o slide está passando, essas coisas básicas. Uma dica de comunicação também que eu tenho é usar a primeira pessoa do plural, principalmente na integradora. Integradora é um trabalho que a gente faz em grupo, então você tem que se referir na primeira pessoa do plural, que seria o nós, né? Se você se referir na terceira pessoa do singular, você não vai estar englobando seus colegas. Então, é uma coisa que realmente é muito bem vista. A gente vê também que em artigos de alto fator de impacto já se usa a primeira pessoa do plural. Então, é algo realmente que traz uma profissionalidade, às vezes, para o seu estudo. E também engloba os seus colegas, porque, principalmente integradora, como eu disse, a gente não faz sozinho, a gente faz em grupo. Então, é um trabalho que foi desenvolvido por mais pessoas. Então, é o nós que tem que ser dito, tá? Então, implementar na integradora, isso vai ser muito bem visto. Olha, jamais a gente pode iniciar uma apresentação pedindo desculpas. Isso traz uma imagem para você, como apresentadora, muito ruim, porque, por exemplo, você atrasou. Você já atrasou. Você não precisa reforçar que você atrasou, pedir desculpa, é uma coisa que fica desconfortável. Então, ao invés de você pedir desculpa, você agradece a compreensão. Entende? Porque a pessoa se sente mais valorizada, você agradecendo esse gesto que ela teve com você, por exemplo, quando você está atrasado. Então, jamais inicie pedindo desculpas, dá uma impressão de que você vai estar mais mancado no futuro. Então, não traga essa insegurança já de início para o seu estudo, né? Para a sua apresentação. Vamos começar bem confiante, trazendo um agradecimento pela compreensão, um agradecimento por terem inspirado. Então, jamais peçam desculpas, sempre agradeçam, que é muito mais legal, para não trazer essa insegurança para a sua apresentação. Então, e também sempre falar sobre todos os tópicos que estão presentes no slide, sempre dar uma última olhadinha antes de você passar para o próximo, ver se você já falou tudo, que é muito ruim quando a gente tem um tópico ali perdido, que fica perdido, aí você está se guiando ali, lendo, aí a pessoa não falou disso, você fica em dúvida, é uma coisa que não é muito legal para a sua apresentação. Também olhar para toda a plateia enquanto você fala. É muito, muito chato quando você está quando você está assistindo uma apresentação e a pessoa foca em você, assim, ela olha para você a apresentação inteira. Eu acho que fica desconfortável e as outras pessoas da palestra às vezes se sentem um pouquinho excluídas de certa forma, então tentar olhar para toda a plateia, isso passa um ar de que você está tentando englobar todo mundo ali dentro da sua palestra. E também estudar o ouvinte. Então, ver se as pessoas estão muito entediadas, se elas estão dormindo, se elas estão acordadas. Sempre. Opa! Acho que tá tudo bem. Sempre então, estudar o ouvinte para que a palestra siga de uma forma legal. Então, ver se realmente está todo mundo desanimado. Às vezes você puxa uma piadinha, ou tenta fazer alguma coisa que chame mais atenção. Então, sempre estudar os ouvintes é muito importante. E também outra dica de comunicação é cuidado com as mãos, assim. É muito legal você gesticular, tentar trazer essa atenção, né, para as mãos, para suas mãos. Não ficar com a mão no bolso, ficar com o braço cruzado, ficar com o braço para trás. É uma coisa que vai dizer para o público que você está muito inseguro, que você está um pouco nervoso, às vezes que, principalmente braço cruzado, traz uma sensação de que você está fechada, sabe? Ou fechado. Então, sempre tentar mover as mãos, trazer essa atenção do público para você. Às vezes, você fazendo essa movimentação de mãos, deixa as pessoas mais atentas também a você.
Em caso de esquecimento, assim, a primeira coisa é não se desesperar. Respirar fundo, beber uma água. Gente, beber uma água no meio da apresentação é o que mais ajuda nesses casos, porque você para um pouquinho, você respira, você bebe uma aguinha que seu corpo agradece, e dá aquela molhada nas palavras, né? E você vai também ler os seus tópicos novamente. Às vezes você lembra do que você estava querendo falar. Então, sempre em caso de esquecimento, não fique afobado, querendo já falar, ficar naquele, ai, vai beber uma água, dá uma respirada, dá uma pausa na apresentação, isso não é mal visto. Então, realmente, dá aquela respirada, bebe uma água, fica tranquilo e tenta realmente focar em, em ficar calmo e em ler de novo seus tópicos para ver se às vezes te relembra alguma coisinha ali no meio. E é isso. E agora vamos para o pós-apresentação, a arguição, o que a gente tem tanto medo, né? Esse pós, que a gente já soltou tudo que a gente tinha que soltar, a gente já fez tudo que a gente tinha que fazer, mas ainda tem um pouquinho, né? Que é responder as perguntas dos avaliadores, né? Então eu sugiro que você prepare um slide respondendo possíveis perguntas que a banca examinadora vai fazer. Mas aí você me pergunta assim, Isa, mas como que eu vou saber qual pergunta eles vão fazer? Eu não faço ideia do que eles estão pensando. Mas aí você, o que você pode fazer para tentar pensar em perguntas que essa banca vai fazer? Você pensa, onde eu deixei uma ponta solta? Você lê de novo a sua apresentação, você vê os tópicos que você colocou, você ensaia. Então, sempre também fazer a apresentação com bastante antecedência, sabe? Não deixar para a última hora. Para que também nessa parte você consiga fazer uma coisa legal. Então, se perguntar realmente onde está o gargalo aqui da minha apresentação, onde eu deixei um pontinho, às vezes você deixa uma ponta solta, até de propósito, para que na arguição você consiga completar tudo aquilo que você está falando, né? Então, ou deixa uma ponta solta de propósito, ou também dá uma examinada na sua apresentação para ver onde foi o fraco, onde você deixou uma ponta solta, ou às vezes um conceito um pouco incompleto, para que você responda aqui nesse slide extra, né? Vamos dizer assim. É muito, muito, muito bem visto isso pela banca, porque mostra que você está muito preparado, sabe? Mostra que você estudou o seu estudo, que você realmente está preparado para aquela situação, preparado para as perguntas que eles vão fazer. Então é bem bacana vocês fazerem isso, é muito bem visto. Era uma coisa assim que eu não tinha ideia antes de ter feito esse treinamento, né? E principalmente para integradora de eixo, realmente assim, congresso, é uma coisa que a banca examinadora não espera de você e que é uma surpresa muito boa quando isso acontece. Bom, eu vou caminhando aqui para o final, né, da palestra. Eu vou deixar uma dica de dinâmica que eu achei muito legal, que foi a dinâmica. Essa palestra ela é toda baseada no livro do Gilson Volpato, né, que é Dicas para a Redação Científica. E esse livro foi o que baseou o treinamento que foi feito dentro da PEX Físio, que foi lecionado pelo Daniel Baron, né, por nosso professor orientador aqui do nosso grupo de estudos, e ele fez essa dinâmica que é muito legal, que é fazer uma apresentação do absurdo, ou seja, você pega um tema completamente absurdo, como Terra Oca, como foi feito dentro da nossa dinâmica, né? Então, pega um tema absurdo e tenta implementar todas essas coisas que a gente falou agora, que eu dei de dicas, que eu dei de coisas que são necessárias. Então, tentar implementar isso num absurdo, você vai conseguir fazer isso com um tema que não seja absurdo com uma facilidade muito maior. Então, fazer 10 minutos de apresentação sobre esse tema absurdo, né? E tentar realmente colocar em prática essas técnicas. E quem estiver assistindo pode fazer
uma ficha, né, com vários tópicos que sejam legais de serem discutidos, que sejam legais de serem avaliados. Então, tópicos como desenvoltura da fala, dar uma nota para cada slide dos tópicos que são necessários, dar uma nota para saber se tudo que precisa ter no slide tinha. Então, por exemplo, numeração, o logo, se estava coeso, se estava muito poluído. Então, realmente é uma coisa que eu deixo como dica para vocês. Fazerem com seus amigos, é uma coisa que precisa de uma sala, um projetor e nada mais. E então, realmente é uma coisa que eu acho que vai ajudar bastante vocês colocarem em prática tudo que foi visto aqui. E também vou deixar uma frase de final, que é: nós somos aquilo que fazemos repetidamente, por isso a excelência não é um ato, e sim um hábito. Então, realmente, quanto mais vocês fizerem apresentações orais, mais vocês vão conseguir desenvolver todas as técnicas que eu disse aqui, todas as dicas que eu disse aqui, porque, como eu disse, tudo aquilo que é feito repetidamente vai se tornar um hábito, você vai ficar com uma prática incrível. Então, eu fecho minha palestra com essa frase do Aristóteles. Eu quero agradecer pela atenção de vocês também. Muito obrigada, gente. Abro aqui também para perguntas. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar no chat, abrir o microfone, fiquem à vontade, tá bom? Que legal. Isa, parabéns pela apresentação. Com certeza foi muito importante, né? Esses tópicos que você trouxeram, até mesmo para relembrar algumas coisas que já tinha passado desapercebido para mim e aprender até mesmo novas coisas. Então, particularmente, eu gostei bastante. Se vocês tiverem perguntas, pessoal, pode mandar aí. Eu vi que o Vitor já mandou uma também. E pode falar, professor, por favor. Boa noite, Isabela. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Me ouvem e me veem? Sim, professor. Joia. Bom, primeiramente, Isabela, parabéns pela apresentação. Você tem uma desenvoltura invejável, fala muito bem, se preocupou, obrigada. Imagina, se preocupou com o público ao tentar compilar o máximo de informações e dicas num tão curto espaço de tempo. Com certeza, esse tema escolhido e o que você trouxe para nós nos coloca para pensarmos se aquilo que nós entendemos como uma boa apresentação, seja na graduação, seja antes até da graduação, se a gente realmente estava seguindo uma diretriz adequada. E aí, diante disso, né, diante dos temas que você trouxe, se me permite, eu queria ouvi-la, especialmente naquilo que se refere a perguntas que possam surgir após a apresentação ou mesmo antecipar a apresentação. Eu queria que você compartilhasse conosco, eventualmente, né, que tipo de slide ou que tipo de item adicional a gente pode deixar para o público, pensando nas chamadas pontas soltas, se elas são propositais ou não. E essa é a minha primeira pergunta. E a segunda refere-se o que você tem de sugestão para nós em relação ao preparo da lista de referências, uma vez que isso acompanha toda e qualquer apresentação. Geralmente ela é posta lá no final, nos últimos slides, onde o apresentador passa muito rapidamente sobre essas. O que você tem para também nos trazer aqui pela sua vivência? Obrigado, Isabela. Obrigado, Daniel, aí pelo papel de cerimonialista. Imagina, professor. Bom, eu vou começar, então, respondendo a primeira pergunta, né? Essa ponta solta, às vezes, pode ser, por exemplo, se você está falando de uma... Vou dar como exemplo a integradora de eixo, que a gente tem esse contato bastante na universidade, né? Então, você tem que fazer um estudo sobre um fator abiótico,
às vezes deixar uma ponta solta ali do porquê que você está usando uma espécie vegetal, deixar realmente aquilo que você enxerga que não ficou tão bem explicado dentro da sua apresentação, né? Que você não pode dar um detalhamento legal, então, às vezes, um processo dentro do material e métodos, às vezes, sobre a espécie vegetal que você está estudando, é legal você ter, porque sempre são perguntas que são comuns dentro do pós-apresentação, né? Do porquê você escolheu essa espécie vegetal, às vezes um detalhe ou outro do material e métodos, ou às vezes até um detalhe que você estava explicando ali dentro da introdução sobre uma fisiologia específica, sobre por exemplo, um hormônio vegetal, às vezes você está tratando sobre isso, né? Então, pegar esses pequenos detalhes, esses pequenos conceitos que às vezes você não consegue desenvolver com maestria dentro da sua apresentação, até pela falta de tempo, você não consegue colocar todos os detalhes. Então, se atentar aos detalhes que você deixou de fora. Às vezes, esses detalhes vão ser o que vai ser a pergunta da banca examinadora. Então, captar esses detalhes, captar essas coisinhas que às vezes você não teve como dedicar tanto tempo. Você pode me recordar a segunda pergunta, só, professor? Desculpa. Sim, claro. Refere-se em relação à lista de referências, que é aquilo que geralmente a gente insere ao final, mas muito rapidamente, né? Lá uma página, um ou dois slides. O que você pode comentar em relação a isso, de como tornar isso mais claro para quem está assistindo a apresentação e mais útil, melhor ainda, né? Mais útil para quem está assistindo. E como eu disse, é muito melhor você deixar tudo bem você fazer a lista no final, mas sempre deixar essas referências no corpo do slide onde você está se referindo sobre ela. Então, como eu coloquei de exemplo, sempre deixar no finalzinho aquela referência que você usou, para que também tenha uma familiaridade ali com aquela referência, não seja uma coisa que fique perdida no final. Às vezes você nem sabe qual referência que está essa referência de qual slide mesmo. Então, ou fazer uma numeração específica para você colocar ali, para você puxar para o final, né? Ou colocar no corpo do slide, se você acha que não fica muito poluído. Uma coisa que faziam muito também quando eu estava na graduação é você fazer uma lista de referências dentro de um documento, um docs qualquer, e você atribuir esse link a um QR Code. Então, às vezes, você consegue criar um QR Code com a sua lista de referências e vai ser muito melhor que a pessoa vai pegar ali o celular dela, vai apontar para o seu QR Code e ela vai conseguir ler as referências, ela vai conseguir acessar essas referências. Então, é uma coisa que eu deixo de dica, assim, você pegar uma página do Word, fazer uma lista de referências, pegar esse link do Word, esse link que fica público, né? E linkar um QR Code, que vai ser muito mais sucinto, ali na sua apresentação vai ficar muito mais clean, porque vai ser só um QR Code, não vai ser aquela lista gigantesca, com letras que a gente não vai conseguir ler qual o autor, às vezes a gente não vai conseguir acessar aquela referência. É uma forma do público conseguir acessar todas as referências que você usou com esse QR Code. Então, eu deixo de dica, assim, para realmente a gente evitar essa lista gigantesca que fica um pouco perdida e um pouco inútil ali dentro do seu slide, né? Então, ficam essas dicas, assim, você implementar no meio do slide e colocar um númerozinho, atribuir um número para que a gente saiba que aquela que você usou no slide é a que está no final, ou fazer realmente esse lance do QR Code, que eu acho que é muito bacana, é muito moderno, e faz com que o público realmente consiga acessar essas referências. Perfeito, Isabela, muito obrigado. Gostei demais da ideia do QR Code, valeu. Imagina. Tem mais algum? Eu acho que tinha pergunta no chat, né? Tenho, posso fazer aqui, se você quiser. Por favor. Eu queria falar que eu também já anotei aqui que essa ideia do QR Code nunca tinha pensado, né? A pessoa acessa e ela mesma pode ir lá conferir depois, tudo. Muito legal mesmo. A pergunta
A próxima pergunta é do Vitor, tem um pouco a ver com a arguição também, e eu vou dar uma complementada também. Ele falou assim: caso alguém perguntar algo que não sabemos, o que podemos fazer? E eu complemento falando: se a gente estiver no meio da apresentação ali e a gente está meio nervoso, a gente acaba esquecendo. Tem alguma dica, alguma coisa que a gente pode fazer para lembrar, alguma estratégia assim? Bom, eu vou começar respondendo a do Vitor, depois eu respondo a sua, Dani. Vitor, então, assim, eu acho que o importante é você não passar informações errôneas. Como eu disse lá no começo, se você às vezes você fez uma apresentação ótima, chegou lá na banca examinadora, eles te fizeram uma pergunta que você não sabe, e você responde errado, tipo, poxa, já foi tudo tão certo, e chega no final e passa isso. Então, às vezes é você realmente admitir que você não sabe o que responder, sabe? Tentar pedir para talvez perguntarem de alguma outra forma, que às vezes você consegue entender melhor a pergunta. Entendendo melhor a pergunta, você consegue responder. Então, realmente, só não passar informações errôneas. Isso é uma coisa primordial. Eu disse lá no comecinho da apresentação, e isso serve para qualquer parte da apresentação. Então, realmente, não tenta fazer aquele embromation de tentar responder uma coisa e aí pegar uma coisa perdida ali, uma aqui, e tentar juntar. Às vezes você admitir que você não sabe responder uma pergunta é muito melhor do que você tentar responder e responder errado, sabe? Então, se você está numa apresentação às vezes, de congresso e tudo mais, tenta perguntar, falar para eles, tem como você fazer essa pergunta? Eu acho que eu não entendi também a pergunta, será que você pode fazer ela de uma outra forma? Então, e se você não souber essa informação, você se compromete também a trazer futuramente essas informações, né? Então, eu acho que o primordial seria não passar nenhuma informação que você não tenha tanta certeza do que você está falando, sabe? E qual foi sua pergunta mesmo, Saúde, perdão? Perfeito, Isa. E para complementar minha pergunta, ela foi na hora que você está apresentando e aí você vê aquele tópico e você esquece por um momento, assim, bem na hora que você vai falar o assunto, né? Tem alguma dica, alguma estratégia que a gente pode adotar ali na hora que está no meio da apresentação, né? Às vezes se você viu que você esqueceu alguma coisa muito primordial, eu recomendo até voltar, porque se ela é primordial para o seu meio ser entendido, você concorda, a gente teve uma falha no início, às vezes, e está caminhando para o meio. Às vezes você voltar um pouquinho, falar, olha, teve esse tópico aqui também, explica esse tópico, com calma, sempre é isso. Você dá uma respirada quando você esquece alguma coisa, porque você está muito nervoso. Às vezes, realmente é uma característica do nervosismo, assim, a gente esquecer algum tópico. Então, realmente, respira. Às vezes, se for muito primordial, volta para aquele tópico. Se ele não foi tão primordial, traz ele até nas considerações finais. Eu disse para evitar trazer informações novas, mas se ela couber ali no seu resumo final, às vezes você trazer uma informação ou outra nova não vai ficar tão gritante ali no seu resumo final. Então, trazer ou voltar mesmo, se ela for muito primordial para o entendimento do seu estudo, né? Ou falar nas considerações finais como um ponto que ficou. Você fala, olha, esse ponto aqui eu acabei perdendo, então vou falar um pouquinho mais sobre ele. Ou você, às vezes nem fala que você acabou perdendo, mas disserte sobre aquele ponto, sabe? Fala, ó, esse ponto aqui, e disserta sobre ele. Então, ou fazer isso nas considerações, ou realmente voltar e explicar. Então, e sem nervosismo, que às vezes a gente esquece e fica, nossa, eu esqueci, e entra nesse looping de pensamento, tipo, meu Deus, eu esqueci. E agora? E como eu vou continuar? Então, respira, acalma o nervosismo e tenta implementar isso em algum momento da sua apresentação, aquele tópico que você esqueceu.
às vezes também voltar e seguir sem nervoso, sabe? Eu acho que quando a gente esquece, realmente a gente entra nesse looping de, meu Deus, eu tô apresentando tudo errado, tô fazendo tudo errado, e tentar evitar ficar nesse looping. Então, eu acho que realmente o nervosismo é o que mais atrapalha, assim, numa apresentação oral. Então, você respirar é muito importante, você fazer pausas é muito importante. Então, é isso, assim. Se você esqueceu, tenta implementar de alguma forma sutil, ou realmente voltar ao slide e explicar, sabe? Isso não é uma coisa ruim. É só um empecilho que às vezes a gente tem ali no meio da nossa apresentação, que é super normal. Entendi. Então, isso é um tópico muito fundamental, assim, tentar dar uma recontextualizada, né? Que aí você pega a linha de raciocínio, dá uma acalmada, uma respirada, tomar uma água, né? Legal. Obrigado. Pessoal, alguém tem alguma outra pergunta? Fica à vontade se quiser abrir o microfone também, mandar no chat. Por favor, professor. Isabela, você trouxe um ponto ao longo da apresentação em relação a quando optar por gráficos e quando optar por tabela, né? Ou seja, na parte que tiver apresentação de dados, se houver os dados, o apresentador ele tem que escolher por uma dessas formas. Mas, além de saber, né, a distinção de quando eu tenho uma quantidade significativa de dados pelo uso de tabela ou uma quantidade menor pelo uso de gráfico, o que, na sua opinião, é interessante o apresentador utilizar para destacar um conjunto de dados ou alguma informação específica? Porque, às vezes, a gente acaba assistindo apresentações em que, né, as pessoas colocam ali a tabela toda e ela começa a falar informações da tabela, mas como são muitos dados, a gente acaba ficando perdido. Talvez, né, se o pointer é importante ou uma animação, o que você pode sugerir aqui para a plateia? Não só isso, né, mas de uma maneira geral. Então, eu acho que realmente a utilização do pointer nesse ponto seria crucial, porque você consegue distinguir exatamente onde você está falando na tabela, né? E também, às vezes, separar as variáveis em muitas tabelas, tipo, não colocar aquela tabela geral do seu estudo. Então, isso é muito bom para quando a gente está num texto dissertativo, a gente colocar uma tabela gigantesca e tudo mais. Mas na apresentação, às vezes, fica muita informação ali dentro daquele slide. Você às vezes não consegue acompanhar muito bem. Então, a tabela ela traz esse excesso de dados, né? Ela consegue exemplificar uma maior quantidade de dados. O gráfico ele é um pouco mais limitado, né? Porque você consegue basicamente colocar uma, duas, três variáveis no máximo ali dentro de um gráfico, né? Você não consegue fazer um gráfico com, sei lá, 5 variáveis. Seria um gráfico que seria muito complicado de ser feito, né? E também, às vezes, ele fica um pouco confuso. Então, por isso, quando a gente tem muitas variáveis, é bom a gente usar a tabela. Mas, realmente, separar a tabela, separar as variáveis dentro da tabela, é uma boa coisa para que não fique muito perdido. E, realmente, o uso do pointer é muito importante. E foi uma coisa até que, realmente, eu acho que faltou um pouco essa utilização do pointer na apresentação, né, na palestra. Vou falar um pouquinho do pointer agora. O pointer, ele é um ótimo aliado, né? Às vezes a gente está com aquele passador do slide, né? Esse pointer de apresentação, e ele tem uma luzinha atrás que você consegue apontar. Então, ele é muito legal, um recurso muito bacana para quando a gente está apresentando, mas quando a gente não tem o pointer também, a gente pode utilizar a nossa própria mão, ou às vezes uma régua, um giz, algo assim. E quando tem uma tabela muito gigantesca, é muito bom que você use o pointer, mas de maneira organizada, né? Você não vai ficar apontando para qualquer coisa, ou vai ficar girando o pointer, vai ficar mexendo muito ele. Então, aponta para a coisa que você quer exemplificar e já traça ela ali na tabela, entendeu? Porque às vezes você com pointer consegue mostrar, por exemplo, ó, aqui é essa linha que eu tô falando. Ah, é essa coluna que eu tô falando. Então, o uso do pointer é importantíssimo para você trazer informações de tabela mesmo, porque você consegue guiar o olhar da plateia para onde você quer.
Então, realmente, o uso do pointer seria uma ótima solução para tabelas grandes e também, realmente, talvez, se você conseguir separar as variáveis dentro dessa tabela, seria muito bom. Então, às vezes, você quer comparar uma variável e outra, separa essas duas variáveis, faz uma tabela para elas. Ah, e depois eu quero falar dessa outra variável. Então, faz uma tabela separada para ela. Então, realmente, separar as tabelas é uma boa estratégia. Se você não conseguir separar, tem que comparar todos os dados ao mesmo tempo. Usa o pointer. Usa alguma coisa para apontar, para saber que está falando daquela coluna ou daquela linha. Então, sempre usar o pointer. Obrigado, Isabela. Obrigado. Legal você ter trazido isso. Até porque na hora ali, né, da ansiedade, do nervosismo, a gente acaba esquecendo. E é bom que a gente faça esse checklist antes. E aí, já que eu estou com o microfone aberto, Isabela, se me permite, eu sei que você trouxe isso lá no começo da apresentação, eu acho que vale a pena resgatar isso e reforçar com os colegas, né? Ou para quem estão aqui e para os futuramente que assistirão também esse nosso treinamento, esse nosso mini curso. Ali no momento inicial, né, quando a gente faz a nossa autodescrição, indicando de onde nós somos, o que nós fazemos, etc. e tal, após esse primeiro slide, existe ali o plano de aula, ou o plano de trabalho, ou o plano da apresentação. E o que eu particularmente vejo, né, nas apresentações em que eu acompanho, é o apresentador colocar de maneira estanque os tópicos: introdução, objetivo, material e métodos, resultado, discussão e conclusão. Reforça um pouco a importância de sair desses tópicos estanque para algo um pouco mais detalhado, especialmente para quem não sabe daquele assunto e vai se deparar pela primeira vez com isso. Tá joia? Muito obrigado, Isabela. Imagina. Bom, esse plano de apresentação vai ser um resumo da sua apresentação. Então, é a primeira impressão que as pessoas vão ter sobre a sua apresentação, né? E dentro de um resumo, se você colocar só tópicos sem descrição, eles ficam vazios de conceito, vamos dizer assim. Então, se eu tivesse, por exemplo, colocado só, sei lá, dicas de design. Tudo bem que esse tópico é um pouco autoexplicativo, mas ele precisa de uma descrição. O que eu vou falar nessa dica de design? Tipo, isso é tão abrangente, dica de design. Então, essa frase, essa descrição é como se fosse um afunilamento do tema principal que você está dizendo, que você vai trazer. Então, você pode. Essa descrição dos tópicos é muito importante exatamente por isso, porque se você deixa um tópico muito aberto, às vezes as pessoas vão esperar uma coisa da sua apresentação que não vai ter nela. Então, é muito importante essa descrição por isso, para alinhar a expectativa da plateia para o que você vai trazer. Então, é realmente um resumão do que você está trazendo. Você está trazendo os tópicos que você vai trinchar ali na sua apresentação, mas dentro dos tópicos tem que ter uma breve descrição exatamente para que não fique com uma expectativa que não vai ser cumprida ali, sabe? Então, por exemplo, quando eu coloquei a dicas de design, eu dei como descrição o tamanho da fonte que será utilizada, e entre outros, assim. Então, essa descrição é muito importante por causa disso, porque realmente, se você coloca uma série dos tópicos só que você vai trazer, fica muito vazio e as pessoas não vão saber exatamente sobre o que você vai tratar. Então, fica até inútil, de certa forma, quando você coloca só os tópicos, porque realmente não traz do que você vai falar. Então, essa frase que resume o seu tópico, realmente, aí ela vai trazer o conteúdo que você está tratando dentro daquele tópico, porque só o tópico fica perdido, você não sabe o que esperar daquele tópico, porque é muito abrangente. Então, você realmente fazer essa descrição, você dá uma funilada no que você vai falar e você até percebe, você consegue fazer um resumo mental até para saber cada coisa que você vai falar em tópicos. Então, é muito importante por isso, porque senão fica muito vazio e
não fica explicativo, né? E numa apresentação, o seu slide ele tem que ser praticamente autoexplicativo, né? Porque enquanto você está falando, é para te ajudar a falar também. Então, se você só fala os tópicos, fica muito perdido. Então, faz essa descrição, até para você se guiar dentro da apresentação, né? Para que você consiga resumir realmente os tópicos que vão ser tratados e as pessoas terem mais noção do que você vai falar dentro da sua apresentação. Assim você alinha essa expectativa com o público, né? Eu vou ler. Combinado, Isabela. Muito obrigado. Imagina. Thalita, assim, esse lance do tamanho ele é muito interessante mesmo, mas como eu disse, ele funciona mais para o PowerPoint, né? Dentro do Canva, ele fica um pouco menos, assim, é diferente o Canva do PowerPoint, né? Mas o título 44 eu utilizei, por exemplo, aqui na minha apresentação e deu super certo. Então, é uma coisa que realmente é um padrão legal de você seguir dentro das suas apresentações, o tamanho de fonte, sabe? E é uma coisa que funciona mais para quando você está fazendo dentro do PowerPoint, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Se quiserem também abrir o microfone, fiquem à vontade. Alô, vocês me escutam? Tudo ok, Sold. Vocês me escutam? Acho que agora tinha dado uma travadinha, mas agora voltou. Te ouvimos, Sold. Alô, me escutam? Sim, sim. Bom, Isabela, desde já agradeço você, primeiro pela coragem, por se voluntariar a trazer um assunto tão importante que muitas vezes é negligenciado, né? A gente acaba passando pela graduação, realizando inúmeros seminários, inúmeras apresentações orais, e a gente não sabe seguir um modelo, ou a gente nem não conhece, ou melhor, né, desconhece um modelo, um roteiro para a gente seguir. E tenho certeza que quem acompanhar, já acompanhou, e quem acompanhar futuramente, terá um ótimo roteiro para já basear as próximas apresentações. Então, meu muito obrigado, você por se colocar à disposição e pela escolha do tema mesmo. Bom, eu vou fazer um fechamento aqui também. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui no workshop. Como o Barão disse, às vezes é um tema um pouco negligenciado dentro da universidade, né? E até negligenciado pelos alunos. Às vezes você faz seminário todos os dias, você pensa, nossa, mas eu já sei o beabá disso aqui, não tem muito mais o que complementar. E às vezes é um detalhe ou outro que a gente deixa escapar, que a gente realmente pode implementar, né? Então, eu acho que é um tema muito legal, muito útil para a graduação inteira, no geral, não só para congresso, integrador. Eu acho que essas dicas são muito importantes, até para um seminário comum do dia a dia, para você se destacar ali. Então, e foi muito gostoso fazer essa palestra também. Quero agradecer a oportunidade. É muito gratificante estar dentro do grupo de estudo e poder desenvolver tantas coisas aqui dentro. E quero agradecer pela presença de todos também. Muito obrigada pela atenção até agora. E seguimos amanhã também. Provavelmente amanhã eu vou estar de cerimonialista aqui, multifunções. Então, quero agradecer a atenção de todos e convidá-los para amanhã mais um dia de workshop. Muito obrigada, gente. Boa noite.